Amados irmãos no Senhor Jesus Cristo, no céu nós vamos conhecer as pessoas que viveram conosco, bem como os nossos amigos, vizinhos e outros que serviram a Deus nesta terra. Vamos ler as palavras de Jesus Cristo. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mateus 8:11. Se você tem convicção de sua salvação em Cristo Jesus e vive uma vida de compromisso, de santidade diária e que perdeu parente próximo de primeiro grau, amigos que serviram a Jesus Cristo nesta terra e já partiram para a eternidade, possivelmente você já pensou: no céu irei encontrar e conhecer estas pessoas amadas? Viverei com a minha família, que era uma família de Deus na terra? Olha, temos abundantes informações nas Escrituras Sagradas sobre a vida eterna, sobre o céu, porém não nos dá muitos detalhes a respeito de como será essa nossa nova vida dentro do céu que Jesus Cristo preparou para nos receber. Mas o apóstolo Paulo já deixou bem claro: as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. 1 Coríntios 2:9. Eu acredito que na eternidade nós vamos ter sim o grande prazer de não só conhecer, mas viver eternamente com as pessoas que nós amamos. Observe estas palavras de Jesus: digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino de Deus. Foi o texto que eu li, Mateus 8, versículo 11. Observem que Jesus falou de nós que estamos no Ocidente. Se iremos conhecer no céu Abraão, Isaque e Jacó, é mais do que óbvio que reconheceremos nossos queridos. Tremendo isso, não é mesmo? Incrível que 3 discípulos de Jesus Cristo, apesar de nunca terem visto Moisés e Elias, e vale dizer que não havia naqueles dias fotos ou imagem desses personagens do Antigo Testamento. Moisés viveu nos anos 1400 antes de Cristo e Elias no século 9 também antes de Cristo. E Pedro, Tiago e João os viram no Monte Tabor por ocasião da transfiguração de Jesus Cristo. Como eles sabiam que se tratavam de Moisés e Elias sem nunca terem visto? Certamente isto já era uma dica que Jesus estava dando, que nos céus nos conheceremos. A julgar pelo reconhecimento rápido que os discípulos tiveram de Moisés e Elias no Monte da Transfiguração, parece que nossa capacidade de reconhecer pessoas, mesmo as que não chegamos a conhecer pessoalmente,
será muito ampliado, ou seja, ampliado de forma extraordinária. Jesus deixou bem claro no texto que eu li de Mateus 8:11, que lá no céu nós iremos conhecer Abraão, Isaque e Jacó, e não só eles, mas todos os personagens das histórias do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Por causa disso, eu tenho certeza que nós iremos reconhecer também nossos entes queridos, as pessoas que serviram também Cristo Jesus na terra, aqueles que você os viu nos livros devocionais, nas igrejas, pregando nas praças públicas, nos meios de comunicação. Ser capaz de ver os nossos entes queridos é um aspecto glorioso do céu. Que prazer será estarmos reunidos com os nossos entes queridos e adorar a Deus com eles por toda a eternidade. A Bíblia declara que quando chegarmos no céu, seremos semelhantes a Jesus Cristo, porque assim como é, o veremos. Disse o apóstolo João em 1 João 3:2. Assim como nossos corpos terrenos eram do primeiro homem Adão, assim também nossos corpos ressuscitados serão como de Cristo. Em 1 Coríntios 15:47, o apóstolo Paulo disse: o primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. E nos versos 49 e 53 disse: e assim como trouxemos a imagem do terreno, traremos também a imagem do celestial, porque é necessário que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Alguns textos do Antigo Testamento revelam-nos que muitas pessoas conheceram Jesus depois da ressurreição. Observe João 20:16 e o verso 20. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe: Rabone, que quer dizer mestre. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, mostrou-lhe as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Agora vamos ler João 21, do 12 ao 14. Disse-lhe Jesus: vinde, comei. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e tomou pão e deu-lhes, e semelhantemente o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dentre os mortos. E também em 1 Coríntios 15, do 4 ao 7, lemos: e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas e depois pelos 12, depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Pois foi visto por Tiago,
depois por todos os apóstolos. Se conheceram Jesus Cristo ressuscitado, imagina no céu, como anjos, teremos conhecimento pleno de tudo que se encontra no lar celestial. Apesar de muitos grupos religiosos terem uma visão diferente, mas creio que nossa memória das coisas terrenas não poderão ser ativas, mas serão apagadas totalmente no céu, senão estaremos ainda focados nas coisas daqui. E quantas coisas ruins que vivemos e padecemos aqui na terra, sem dúvidas não haverá tristeza no céu, nem infortúnio, nenhuma lamentação, pois a palavra de Deus nos ensina que no céu não haverá lágrimas e dor. Observe o ensino de Apocalipse 21:4. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Portanto, é impossível pensar nas coisas ruins que nos aconteceram, que aconteceram com os nossos entes queridos. Falar sobre isso realmente é difícil, pois não conhecemos os céus, ainda somos terrenos. A forma como nos relacionamos vai mudar no céu, uma vez que na eternidade tudo será perfeito. Seremos uma só família. Ao falar da morte de seu filho recém-nascido, o rei Davi admitiu que ele só poderia encontrá-lo novamente na eternidade. 2 Samuel 12:23. Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Escreveu 74 belíssimos, abençoados salmos. Testemunhou muito de Deus em sua vida. Certamente, ele só poderia expressar essa certeza de encontrar o seu filho recém-nascido no céu, porque tinha absoluta convicção que poderia conhecê-lo. Também na história do rico e Lázaro, o homem rico reconhece Lázaro e Abraão no céu e se lembra de que na terra havia deixado 5 irmãos. Depois você lê esta história em Lucas 16, do 19 até o 31. Desejo encerrar essa breve palavra com a leitura de Apocalipse 21:7, que diz assim: E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentada sobre o trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da
fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Aleluias. Querido, ainda há tempo. Se você não tem a convicção da salvação de sua alma para ir para o céu, aceite a Jesus Cristo como Senhor e Salvador pessoal de sua vida. Fazendo isso, você estará se preparando para a eternidade. E eu quero vê-lo lá, no lar celestial, na glória do nosso Deus. Amém. Oremos. Bendito e eterno Deus, as palavras que o apóstolo Paulo nos deixou, que ele com certeza já está vivendo tudo isso que ele expressou, é algo extraordinário, pois ele falou que as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Queremos, Pai bendito, fazer nossa parte, cumprir o nosso dever cristão, viver no altar e na Tua presença continuamente, haja o que houver, a que preço for. Deus querido, abençoa os nossos ouvintes, amigos que assistem este programa com a Tua bendita graça salvadora, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Um abraço fraterno a todos e até o nosso próximo encontro com a graça de Jesus Cristo. Quando eu chegar ao lindo céu um dia, eu hei de ver primeiro meu Senhor. Eu hei de ouvir a santa melodia que lá estão cantando em seu louvor. Então serei feliz entre os remidos e lhes direi do meu prazer sem fim, porque no céu não haverá gemidos e o céu será de glórias para mim. No lindo céu existe mais encantos que nos vergéis do mundo em plena luz, e entoarei ali um hino santo de exaltação ao nome de Jesus. Então terei prazer mais que inaudito ao contemplar as multidões sem fim, porque no céu meu nome está escrito e o céu será de glórias para mim. No lindo céu verei os meus amigos e meus irmãos, eu hei de ver também, sem mais temer tristezas e perigos. Eu estarei feliz no mundo além. Então serei um santo redimido e viverei para sempre ali sem fim, porque no céu o gozo é permanente e o céu será de glórias para
mim.